tudo bem com vocês? De volta aqui na nossa aula número 2 de português dessa semana, né? Na aula anterior, nós aprendemos um pouquinho sobre locução adverbial, né? Nós entendemos que a locução adverbial, ela é um conjunto de duas ou mais palavras, né? Que tem função de um advérbio e que ela exprime circunstância de tempo, de modo, né? De lugar. Então, foi o que nós aprendemos na aula número 1 de português dessa semana. Na aula 2 hoje de português, a gente vai estudar, né, aí na página 120 do livro de vocês. Podem pegar o material de vocês, podem pegar aí o seu caderno, o seu livro, né, abrir página 120 e página 121 no livro de português, né? Então, ajuste aí o seu local de estudo e vamos prestar atenção na nossa aula número 2 de português, né? Hoje a gente vai entender um pouco sobre palavras semelhantes, né? Palavras que têm a mesma pronúncia, né? Mas o significado ele é diferente, né? Na maioria das vezes a escrita, mas o significado é diferente. Então vamos aqui, né, o compartilhamento de tela, né, da nossa aula. Vamos abrir aqui nosso slide, deixar mais aberto para a gente visualizar melhor, ok? Então acho que já estamos bem posicionados, ok? Então, a aula hoje, português, palavras semelhantes, que são chamadas de palavras parônimas, ok? Então, vamos lá, 120, 121 do livro de vocês. Novamente aí, palavras parônimas. Mas, professora, que palavra é essa? As palavras parônimas, né? São palavras que apresentam pronúncia e escrita muito semelhante e significados diferentes. Olha aí o significado. No livro de vocês, na página 120, vocês têm aí um quadradinho em verde, né, abaixo da questão 1, que diz assim, vamos acompanhar primeiro o conceito que tem no livro, para depois a gente vir olhar aqui nos slides. Há palavras que têm pronúncia e escrita semelhantes, mas o significado é diferente. O dicionário, lembra do dicionário lá nas primeiras aulas? Que eu pedia para a gente ter sempre o dicionário, porque ele é nosso amigo, porque ele dá o significado da palavra correta, né? Dá também a estrutura da palavra de forma correta, ok? O dicionário, que é nosso amiguinho antigo, lá das primeiras aulas, além de esclarecer o significado dessas palavras, pode também solucionar dúvidas de ortografia. Mas, professor, o que é ortografia? É a escrita da palavra, ok? Então, ele vai dar essa estrutura quando a gente pega, por isso que ele é muito precioso. O dicionário, ele vai dar o significado correto, né? A gente vai entender o que aquela palavra está querendo dizer, qual é o sentido e como ela está sendo escrita de forma correta. E aí, veja como as palavras comprimento com O e comprimento com U, né, aparecem no dicionário. Comprimento com O é um substantivo masculino, né? Aí tem o significado do que é esse comprimento com O. A maior dimensão horizontal de um objeto, de uma superfície, né? De um campo de futebol, extensão de um objeto considerado de uma extremidade à outra. E do outro lado tem o cumprimento, o significado encontrado no dicionário com a U, gesto ou palavra de saudação, né? Então, eu vou cumprimentar o público, vou cumprimentar vocês toda vez que eu faço. Olá, meus amores, então eu estou cumprimentando, mas o cumprimentando aí é saudando, né? Dando saudação, né? E ele é escrito com o U, ok? Agora, olhando aqui para a nossa tela, é você aí mesmo que está aí com sono, né? Não sei por que está com sono, mas tudo bem. Palavras parônimas, acorde, são escritas e pronunciadas de formas parecidas, mas têm significados diferentes. Olha aí, discriminar, discriminar, cumprimento, cumprimento, cavaleiro,
cavalheiro. Tráfego, tráfico. Discriminar, diferenciar. Discriminar, descriminalizar. Cumprimento, com o saudação. Cumprimento, o tamanho. Cavaleiro, o homem que anda a cavalo. Pocotó, pocotó, pocotó. Cavalheiro com LH, homem educado, gentil. Tráfego é o trânsito, né? Vixe, hoje o tráfego está congestionado. O trânsito está cheio de carro. E o tráfico? Comércio clandestino. Foi preso uma quadrilha, né? Lá no tráfico de alguma coisa, né? Enfim, as palavras parônimas é para a gente entender que elas são escritas e pronunciadas de formas parecidas, mas em relação ao seu significado, ele é diferente, né? Então a gente tem que se atentar, né, com relação às palavras que elas têm, né, a mesma escrita e praticamente a mesma pronúncia, mas elas não significam a mesma coisa. Então significa coisas diferentes. Compreendido aí? Comprimento ou cumprimento, né? Pode ser os dois. Mas o comprimento se refere o quê? A uma medida. Cumprimento com o saudação. Aí, olha, mais uma dica de português, né? Acento com C é um sinal gráfico. Olha a palavrinha aí, sílaba. O acento, né, que é na palavra, que está na palavra aí em cima da vogal I. E o acento com 2S, local para assentar. Mas quando a gente pronuncia acento, acento, né? As palavras são com escritas parecidas, né? Professora, ela pode vir igual? Não, ela tem a escrita parecida, né? Agora, sua pronúncia, ela é, olha, acento e acento. Mudei a pronúncia aqui? Não, é praticamente a mesma pronúncia, mas o significado, ele é diferente. E aí, quando saber esse significado? Prestando atenção. Por isso que a gente precisa saber a escrita correta, né? E é onde a gente vai encontrar essa escrita de forma correta? Lá no nosso amiguinho, o dicionário. Ele vai dar a oportunidade da gente aprender como escrever corretamente as palavras. Assim a gente vai compreender que essas palavras elas têm um significado diferente, embora tenham escritas parecidas e a pronúncia também, elas apresentam um significado diferente. Escrita e pronúncia parecidas, mas o significado é diferente. Avançar aí, mais uma dica de português. Cavaleiro, cavalheiro. Cavaleiro, homem que monta a cavalo. Cavalheiro, homem bem educado, gentil, né? Então, eles têm olha, cavalheiro, cavalheiro, praticamente a mesma pronúncia, né? Praticamente faltou algumas palavras no cavalheiro, né? Então, olha, escrita e pronúncia parecidas, mas o significado é diferente. Então, eu volto a dizer, ó, a importância de ter o dicionário para a gente saber diferenciar a palavra, né? Que a gente vai entender que aí tem significados diferentes. E como é o nome mesmo dessas palavras? Parônimas ou são chamadas de palavras semelhantes. E aí, mais um quadro que vocês podem estar olhando, né? Comprimento, cumprimento, recreação, recriação, ratificar, retificar, tráfego, tráfico, né? Comprimento, extensão. O comprimento do vestido é longo. Comprimento com o ato de cumprimentar-se, saudação. Devemos cumprimentar a todos. Recreação é diversão. A Semana da Criança é um evento onde só tem recreação. Verdade. Recriação, ato de recriar. Gosto da recriação de histórias, né? De você contar versões de outras histórias. Ratificar, confirmar algo. Iremos ratificar nossa viagem. Significa o quê? Que iremos confirmar nossa viagem. Retificar, corrigir. O professor
retificou o que disse ontem. Então, ele corrigiu. E aí, com a última palavrinha, tráfego e tráfico, né? Compreendido aí? Volto a dizer. Vocês podem estar aí dando sempre o seu pause para estar voltando e escutando muitas vezes a explicação. Olha aí mais uma palavrinha. Adoramos cestas. Cestas, adoramos cestas, adoramos cestas. Adoramos cestas aí com C significa quem aí? Uma cesta, né? Botar algo dentro. Cestas aí, né? Com S. Cestas é repouso, né? Significa repouso. Ele tá tirando aí uma soneca aí no sofá, tá descansando. E adoramos sextas, né? O dia da semana, referente à sexta-feira. Tá vendo? 3 palavras com escritas parecidas e pronúncias também. Porém, o seu significado, cada uma é diferente. E aí, nossa atividade. Voltando aqui com o significado, parônimas. São palavras diferentes do sentido, mas com muita semelhança na escrita e na pronúncia. Ou vice-versa. Palavras com pronúncia escrita semelhante e sentido diferente. Procure no dicionário, olha aí, o significado dos parônimos destacados abaixo. Então, você vai dar aí, você vai pegar o seu diário aí, o seu diário não, o seu dicionário. No diário você não vai encontrar o significado. Você vai pegar o seu dicionário e vai fazer, vai procurar o significado dessas palavrinhas. A, comprimento, com O, comprimento com U. Porque também você pode voltar e já vai encontrar a resposta. B, mandado e mandato. E, C, emergir, imergir. D, inflação, infração. E, tráfego e tráfico. A maioria dessas palavras aqui, ó, comprimento, cumprimento, tráfego e tráfico, vocês podem estar voltando aqui o slide e tá vendo o significado. As demais é que você vai aí procurar no seu dicionário, que é mandado, mandado, emergir, imergir, inflação e infração. Essa questão 2 aqui, vocês não fazem. Por enquanto, foca na questão 1. E aqui nós temos nossas referências, onde nós tiramos todo esse material para a gente estudar. Além disso, vocês podem também estar aí fazendo na página 120, 121, com a ajuda do seu monitor e com a explicação que a professora acabou de passar agora para vocês, né? Dúvidas? Pode estar tirando com o seu monitor e pode estar pausando para escutar várias vezes a explicação. Não deixe de fazer atividade, né? Tanta atividade que eu estou propondo aqui, como as atividades do livro, aí com o auxílio do seu monitor. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula.